Se você tem filhos e está nessa corrida aí de querer saber mais como fazer, o que fazer e quando fazer, e se identificou com o nosso conteúdo, clica aí no nosso canal, nos siga, compartilhe. Eu sou a Cris. Eu sou a Márcia. E você pode tocar o sininho então, e aí você vai receber todos os nossos vídeos. Toca o sininho, compartilha, divide, manda pra lá, manda pra cá, faz tudo, ó, gente. Se inscreva e vamos lá! Criando filho sozinha. É possível criar filho sozinha? Esse sentimento de solidão, né, Cris, que dá quando você tem, por algum motivo, a ausência de um dos parceiros, né? Seja por morte, seja por separação, seja por você ser uma mãe solteira, seja lá por aquilo que aconteceu, pais que viajam muito, pais que trabalham muito e que fica sob a responsabilidade de uma só pessoa criar esse filho. É lógico que tem diferenças, né? Se o pai só viaja, né? Se esse pai nunca existiu, se esse pai existiu e depois se foi totalmente, ou se esse pai existiu, se foi, mas de vez em quando aparece, né? Quais são as consequências de cada uma dessas situações? Todo o leque de possibilidades de você, na verdade, se sentir sozinha, né? Normalmente, a grande maioria, então, é a mãe que se sente sozinha, né? De alguma forma, e quando a gente fala sozinho, o sozinho tem um peso e vem junto um pouco com o tal do abandono, né? Porque se, por então, algum desses N motivos que a Márcia falou, citou aqui, eu estou me sentindo sozinha, né? E quanto que isso pesa no meu filho? Porque se eu me sinto sozinha, eu vou transmitir essa solidão, né? Que não é solitude, é uma solidão para o meu filho. E aí, nesse sentido também, eu anulo o pai dele, né? Eu não olho para o pai, eu não dou um lugar para esse pai. E, de novo, a gente faz sempre essas perguntas, gente, que como psicólogas sistêmicas e consteladoras, é impossível a gente não fazer, né? E como é que é possível, então, uma criança existir sem um pai e uma mãe, mesmo que seja adotada, né? Tem esse pai e essa mãe que para gerar essa criança, esse ser humano aí. Pai e mãe biológico, né, Cris? Ela foi gerada. E para um ser humano ser gerado, essa participação dos dois é muito importante, né? Houve um momento em que essa criança foi gerada e ela tem então nela o pai e a mãe. Mas eu queria falar um pouquinho, eu acho que eu acabei pensando aqui enquanto a Cris falava, sou mãe sozinha, né? E eu não sei se a gente sente solidão ou se a gente sente desespero. Eu acho que vai mais pro lado do desespero, daquela questão eu não dou conta, e cai um pouquinho na ilusão, né, do que é realmente se eu tivesse um pai, né? E todas essas questões, aí eu levanto sozinha todas as noites, né? Meu filho chora, eu não tenho com quem compartilhar, sou eu que levo, sou eu que busco, sou eu que trabalho, sou eu que sustento, sou eu que alimento, sou eu. E aí é quase desesperador, porque fica extremamente pesado. E tem sim um desafio aí, um desafio de não ficar sozinha, de não deixar que isso realmente se transforme numa solidão, que você possa acionar pessoas para ter uma parceria, mas muitas vezes você vai estar sozinha mesmo. E você precisa olhar para isso, para esse desafio que está na tua mão e fazer alguma coisa de útil com isso, alguma coisa realmente que vale a pena, né? E aí a gente cai naquele extremo da heroína, né? Não sei se você sabe aquela mãe sozinha que assume tudo e aí não tem lugar para mais ninguém e ela é a vítima e ao mesmo tempo a autora e cai num lugar muito complicado, sabe? Esse posicionamento, né, que você fala assim, eu criei meus filhos sozinha e você se transforma na supermãe. Supermãe geralmente tem filhos que têm muita dificuldade de ir para a vida, porque eles têm como padrão uma mãe super poderosa e aí eles começam a entender que para tomar a vida, ou você é essa mãe super poderosa que eles não conseguem ser,
porque é outra pessoa, né? A gente tem que partir do princípio que cada um é um, e existem várias formas de lidar com a vida. Então, uma das coisas que eu recomendo que as mães não façam, as mães sozinhas, né? Essas mães que criam filhos sozinhas, não se transformem nessa heroína. Não seja tão forte a ponto de não chorar. Não seja tão forte a ponto de não dizer para os seus filhos, putz, está pesado. Cara, não consigo. Preciso de ajuda, né? Nossa, o que é que eu faço, né? Então, demonstrar essa fragilidade para o filho é muito importante, né? Porque dá para ele a oportunidade de sentir falta de um pai também. Não sinta falta do seu pai, ele não prestava. Para com isso, gente. Vai fazer falta, não importa o pai, não importa a mãe, faz falta sim, e tá tudo bem, porque nessa vida muita coisa faz falta e a gente vai aprendendo a lidar com essas faltas, mas principalmente reconhecer a nossa fragilidade. E dentro disso você reconhece a sua humanidade, e aí não fica tão pesado para o seu filho, porque se você então é a heroína, né, a Mulher Maravilha, super poderosa, e aí então o seu filho vai achar que você é a Mulher Maravilha, super poderosa, né, e tudo de bom, só que é pesado porque ele não consegue te alcançar, fica uma distância muito grande, e aí você fica perfeita demais, poderosa demais, e essa criança se sente diminuída, incapaz e não consegue se desenvolver, né? Ela não consegue ter um espaço próprio porque ela tem os defeitos dela, tem as dificuldades dela. E aí você é a super poderosa que faz tudo, que consegue tudo, e ainda exclui esse pai. Então, a importância de você falar para essa criança, de você pedir ajuda, e mesmo que não haja um pai presente, mas alguém que represente, né, um papel que possa desempenhar, para você dividir isso. E até junto, né, que eu ia falar, mas com aquela tal da mãe heroína me desconcentrou, mas junto com aquilo que então a Márcia estava falando, vem também essa coisa de você estar dentro do seu papel, sentar na sua cadeira. E se você fez um contrato com o seu marido, de que ele então trabalharia, de que é importante que ele viaje durante a semana, seja lá o que for, como que for o esquema, ou que ele vai viajar e você vai ficar então principalmente com essa função, ou que você então vai deixar de trabalhar fora para trabalhar dentro, para ser mãe por esse período, este contrato tem que ser muito claro para você e para o pai dessa criança. Porque você estando bem e confortável, você vai ficar segura e você vai transmitir segurança tanto para o seu filho quanto para o seu marido. E aí essa posição não tem o que discutir, ela tem tanto valor quanto esse pai que está fazendo fora e trazendo de fora o sustento da casa que você aqui dentro está dando a sustentação. Então aí vocês fazem um contrato entre dois adultos e de uma parceria, 50% de cada um. E aí dá certo, porque não é uma solidão. Aí vira uma mãe que o pai está fora e a mãe está dentro. Então há nutrição para essa família e para essa criança. Eu estou pensando sempre na mãe que é sozinha de um ponto de vista, porque eu passei por isso, né? Eu me separei e quando a gente se separa, de alguma forma, no meu caso aconteceu isso, esse pai se distanciou completamente e por N motivos, né? Sem buscar responsáveis por isso, mas o pensamento o que é que eu faço? Porque existem dúvidas, né? Parece que quando você tem a responsabilidade de criar filhos sozinhos, né, sozinha, você pensa assim, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho esse equilíbrio. E a minha sensação ainda era, não tem ninguém que ame os meus filhos como eu amo, né? Alguém que se preocupe com ele, porque quando uma pessoa fala assim, você não corrige, põe de castigo, esse menino não tem limite, você tem que tirar, desliga a energia elétrica para ele parar de ficar no computador. Parecia que eram críticas, todas orientações de quem não amava os meus filhos como eu amo, né? Porque essa é a sensação, que somente um pai e uma mãe ama esse filho de uma forma inteira, né? E nesse amor eu fico sozinha, né? Eu olho para o meu filho,
ou para minha filha, e eu estou sozinha nesse amor. E aí as decisões ficam muito complicadas. O que é que pode ajudar nessa hora, gente? O que ajuda é você confiar na sua intuição, tá? É a melhor mãe que você pode ser. Não seja o pai, você não vai conseguir ser o pai dessa criança. Você só é a mãe. E como mãe, você assume esse papel de amorosa, a mãe que você é, né? Então eu era uma mãe mais extrovertida, que brinca, que conversa. E lembre-se, vai faltar alguma coisa, né? Quando uma mãe, a Cris estava dando aqui esse exemplo, né, da mãe que tem o pai que viaja, ela se sente sozinha. Muitas vezes na hora que ela precisa de uma decisão, ela não tem essa presença. Ou o pai não tem a presença da mãe ali para ajudar nas decisões e nas coisas que ela faria. E quando tem os dois, ainda falta uma outra coisa, porque nós somos humanos. Vai faltar alguma coisa. E é essa falta que faz o seu filho crescer e ir para a conquista. É por isso que somos humanos, e é maravilhoso, né? A falta, às vezes, ela dá mais do que o tudo, né? Você dá o tempo todo. E nessa questão de presença, né? De ser uma mãe inteira e de buscar recursos, né? Se você pode e deve fazer o curso manual do seu Meu Filho Feio 100, é importante, porque é um recurso que vai te dar mais voz, que vai te dar segurança. E de você tomar algumas decisões na pausa. Não precisa ser imediata. Dá uma pausa, né, Cris? Uma pausa ajuda. Bem legal, né? Isso daí, e dessa coisa que também é meio ilusório isso, né? De que se eu sou mãe sozinha, ou então se é pai e mãe juntos. Porque, gente, quando você não é sozinho, que tem o pai, que tem a mãe, você pensa de um jeito, ele pensa de outro. Então não deixa de ser também ilusória essa coisa de que é sozinha, né? Porque você vai contar com você, é pesado, não tem aquela outra pessoa. Amei, né? Isso que a Márcia falou, de que parece que o outro não vai amar meus filhos tanto quanto eu, né? Que só o pai mesmo que poderia ser capaz desse amor. Isso é maravilhoso. Então, e às vezes, gente, a gente fica com ódio mortal, com uma raiva, uma coisa que eu não consigo me controlar. E se a criança ainda é a cara do pai, eu tá fazendo aquilo igualzinho o pai, dá uma frustração maior ainda. E aí eu fico com raiva da criança, com raiva de mim. Então, o tanto que é importante você se acolher, olhar para você, né? E falar assim, agora eu não consigo, eu não posso, tá difícil, e pedir uma ajuda, ou manual, ou terapia, ou os pais, né? Enfim, você olhar para você, porque é muito difícil mesmo a gente se sentir sozinho. E muitas vezes a gente está com o pai do lado e também a gente se sente sozinha, assim como o próprio pai, a mesma coisa, né? Uma outra coisa que você não deve fazer, se você cria filhos sozinho, se você não tem a presença do pai ou a presença da mãe, é olhar para o seu filho e falar: coitadinho, pobrezinho, judiação, ai, não tem o pai, não tem a mãe, ai, vamos compensar isso de alguma forma, vamos dar um presente, vamos dar material, ou vamos dar mais amor. Não fala assim com ele, afinal ele não tem o pai. Ou você usa isso como desculpa para ter um filho que não obedece, que não respeita regras, que não tem garra, que não vai para a vida. É muito importante você não ter esse olhar para o seu filho. A vida traz desafios, né? E para os coitadinhos e para as vítimas não há o que se fazer. Não há como dar um pai para aquele que não tem um pai, mesmo que você case de novo. Ele nunca vai ser o pai do seu filho, né? Mesmo que você case de novo, aquela mulher não vai ser a mãe do seu filho. O que você vai ter é um parceiro que te ajuda a olhar para os seus filhos, mas nunca vai ser o pai, nunca vai ser a mãe. E essa ausência, ela vai ser, sim, ela existe. Nem por isso ele é um coitadinho, um pobrezinho, uma tadinha, né? Não, ele é uma criança que tem uma mãe, que teve um pai, que o gerou, que está dentro dele. E isso é a essência. O pai e a mãe do seu filho estão dentro do seu filho. Olhe para o seu filho como uma pessoa inteira. E aí sim ele vai ter força. Ele tem o pai dentro dele. Ele tem a mãe dentro dele.
Essa é a verdade. E é essa a verdade que seu filho precisa e sua filha precisa para se dar bem na vida. Para que você seja uma mãe não sozinha, é uma mãe que tem um filho. Perfeito. Um filho que foi gerado por um pai e uma mãe. E ele é responsável, ele jamais você pense que então é uma vítima da situação, coitadinho, então ele não tem pai, né, e ó que dó, ou então, nossa senhora, que porcaria também de quem é filho, né, da onde vem. Não, gente, vou frisar, vamos repetir, tem que dar lugar a esse pai, e esse pai foi suficiente, tão suficiente que essa criança nasceu. Então, agradecer, olhar, você tem um pai. E se tiver alguma história, ou se você não conseguir, mas não, você ter no seu coração que essa criança foi gerada por um pai. E ela só existe graças a essa junção, essa união. Eu queria só dar um testemunho meu, né, com relação aos filhos. Eu, separada, né, tenho 2 filhos homens, e os meus 2 filhos têm a mesma voz do meu primeiro marido, né? E o meu segundo filho fisicamente parece muito com o meu primeiro marido, e o meu segundo filho, né? E o outro, ele tem um jeito de andar, as mãos. Eu vejo o meu primeiro marido neles. E você sabe o que é maravilhoso? É que como todo esse curso que eu fiz, que nós montamos, eu olho para os meus filhos com tanto orgulho, e gostaria que eles tivessem orgulho de quem eles são, porque eles são pessoas incríveis. E quanta coisa que eu vejo do meu primeiro marido que foi melhorada por eles, e que eles fazem muito melhor, as mesmas características, mas usadas de uma forma incrível. E me vejo também as minhas características. Então, o jeito que o meu primeiro filho faz com o rosto, e a forma como ele olha, calma, e o meu segundo filho fala muito, e eu me vejo ali melhorada. Não é a Márcia, não é o meu primeiro marido ali, é o meu filho, uma versão melhorada de nós 2. E isso é muito, muito bom. Eu consegui isso estudando muito. Vocês não precisam de sofrimento, gente. É muito tranquilo quando a gente sabe